Me emocionei aqui. Me desculpe. Diego, desculpe. Tamo junto, velho. Tamo junto. As suas lágrimas foram as minhas, mas agora, graças a Deus, eu tenho condição de chegar e trocar essa ideia com você, cara. Na tempestade, é quem tá do seu lado que você tem que valorizar, porque quando tá sol, a praia toda tá cheia, né? Então eu costumo pensar assim. Se você levantar a mão e falar, eu sou um líder, cara, desconfia. Que a família, para mim, passou a ser o centro de todas as coisas. Eu só tô vivo, talvez em pé aqui, conversando contigo, por causa da família. E no meio da noite, eu simplesmente fui pro chão, perdi a consciência, tive uma convulsão. O Diego, ele é um cara que é um cara muito feliz, né? Hoje e no passado também, é formado pela Unesp de Bauru como engenheiro eletricista e hoje ele é um executivo de vendas em licença médica na IBM, que é uma grande multinacional de tecnologia, né? Eu comecei a minha carreira em 2007 e desde então construí um legado aí de trabalho aí em carreira de 17 anos, né? Então, depois de muitos anos, eu consegui alcançar tudo aquilo que eu tinha sonhado como um executivo de vendas. Então, eu lidero um time de mais ou menos umas 20 pessoas, né? O que a gente chama de squad, né? Onde tem pessoas de todos os produtos e a gente fica cuidando da estratégia para o cliente. Eu quero te dizer, Zé Vitor, que o Diego, ele é um Diego antes de 3 anos atrás, ou seja, de 2021, e outro agora, né? Porque há 3 anos atrás eu fui diagnosticado com câncer de cérebro, né? Que mudou a minha vida, de fato, entre antes e depois. Então, para resumir, fazer um resumo bem breve, é isso aí. Aí você vê como é que você quer conduzir aí o resto da entrevista. Existe uma coisa que eu aprendi que não veio da faculdade de engenharia, não veio de curso de MBA, vem de fato da vontade de você somar e criar valor no seu trabalho. Ou seja, você tem que aprender a resolver problemas, né? Se você sabe resolver problemas e agregar na vida do teu amigo, do teu companheiro, na vida da companhia, né? Enfim, você conseguir guiar pessoas para um objetivo comum, de forma que a gente consiga resolver um problema do cliente, de fato você está liderando uma equipe, né? Então, o líder, quando ele é identificado como tal, ele é um facilitador, né? A minha forma puta, você tem o prego, você tem o martelo, você tem a fechadura, pô, então como é que a gente faz para ter a chave e passar para o outro lado, né? Então, é esse trabalho de mediação e de generosidade, porque você não pode ter o ego muito elevado, porque você está trabalhando para fazer a mediação entre pessoas, né? Que vai te dar a credencial que vai ser a de um líder, sem querer ser líder, mas já sendo, entendeu? Então, o ato de liderar é um ato natural, que as pessoas naturalmente vão reconhecer em você. Quando eu comecei a minha carreira, eu tinha a mania de não aceitar elogios, né? Então eu era um cara que aceitava elogio e falava, não, que isso, imagina, não é bem por aí. Imagina, Diego não é nada disso e tal. Aí teve um executivo que chegou para mim um dia e falou, cara, por que você está negando elogios que as pessoas fazem a você? Agradeça, mas não fale nada. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui um cara, pelo contrário, em vez de ter um ego inflado, eu sempre fui um cara muito humilde, né? Sempre fui um cara generoso, muito humilde. E eu acho que humildade
não envolve você negar as suas qualidades, né? Óbvio que a gente tem problema, tem. Por isso que aí vem a resolução de problemas, né? Você ter a habilidade de chamar um cara para tomar um café e falar, puta, aconteceu isso, 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 você tá errado. Cara, você quer minha ajuda para tocar o barco? Vamos lá. Você tá errado, assim, assim, assado. Não é fácil, porque você está lidando com egos diferentes, mas você é o primeiro que tem que se despir do seu ego para poder apontar para uma outra pessoa que ela está errada, ou algo que ela fez que precisa ser refeito ou refletido novamente. Então, cara, não é fácil. Eu nunca tive facilidade em liderar, mas eu descobri essa forma que é você ajudar as pessoas. Então, se for para falar o tipo de liderança que eu tenho, é uma liderança servidora. Eu gosto de ajudar pessoas, né? Então, as pessoas, na verdade, eu nem me proponho a ser líder, né? Mas, na verdade, você acaba sendo quando você fecha o projeto, quando você entrega o resultado e quando as pessoas reconhecem você como um líder. Se você levantar a mão e falar, eu sou um líder, cara, desconfia. Eu saí para estudar com 17 anos, meu cara. Saí para estudar e até então eu nunca tive uma família muito unida, né? Então, puta, eu sempre fui um cara que fui meio cachorro de rua, saí muito cedo para poder morar sozinho, morar em república, não tive tanta presença dos meus pais, sobretudo na minha fase acadêmica. Então eu era um cara que sempre fez questão de resolver tudo sozinho, aquele cara autossuficiente, que, puta, que até 3 anos atrás funcionava muito bem, né? Então a minha família ela nunca foi muito unida, né? Depois, há um ano atrás, em 2023, eu casei. E eu descobri uma outra família, que é a família da minha esposa. Essa sim muito unida. Então eu descobri algo que eu não tive. E aí essa família entrou para me dar uma rede de apoio quando eu fiquei doente, cara. Que a família para mim passou a ser o centro de todas as coisas. Eu só estou vivo, talvez em pé aqui conversando contigo, por causa da família, né? Porque na tempestade é quem está do seu lado que você tem que valorizar, porque quando tá sol, a praia toda tá cheia, né? Então eu costumo pensar assim. Vamos lá. O Diego, antes de ser diagnosticado, é um cara que viajava, tinha uma outra visão de vida. Eu realmente pensava em ser um grande diretor da IBM, né? Sempre construí, sou um cara de uma empresa só, então meu sonho era ser diretor, presidente, até onde o trabalho me levasse, né? Porque eu sempre trabalhei duro, né? A ponto de colocar o trabalho, de fato, principalmente porque eu era solteiro, à frente da família e à frente da saúde. Então eu trabalhei muito, 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 e me deu o resultado os frutos para eu poder, de fato, chegar onde eu cheguei, né? E então era essa a minha leitura de vida, né? Aí certo dia, era o cara que queria voar, era o cara então esse era o Diego, tá? Certo dia 7 de setembro de 2021, eu estava com a minha noiva, no caso minha esposa hoje, dormindo, né? Um dia normal, dormindo, pós-pandemia já, e no meio da noite, eu simplesmente fui para o chão, perdi a consciência, tive uma convulsão. E aí fui levado de SAMU para o hospital, enfim. Foi uma coisa que foi um surto bastante grande, porque eu nunca tive problema com epilepsia, nunca tive convulsão, nunca tive uma gripe, cara, assim, para me derrubar mesmo, muito difícil. Aconteceu, mas muito difícil. E aí fui para o hospital, e aí eu comecei a investigar, né? Fui para Curitiba, porque a minha neurologista é de lá. Ah, esqueci de falar, eu morei em Curitiba durante 6 anos e conheci minha esposa lá. Aí eu vim para São Paulo, por um chamado da empresa, fui promovido, e em 2021 aconteceu isso. E a minha esposa tinha vindo passar o feriado comigo.
Enfim, aí comecei a investigar. Fui para Curitiba para ver o que é, fiz uma ressonância magnética, onde veio alterado. Então, assim, o mundo caiu, mas não foi assim aos poucos. E caiu na minha cabeça porque eu era uma pessoa e de repente eu vi que eu tinha me deparado com uma doença que poderia me levar para dali a 3 meses, um mês. Eu não sabia do que eu estava me dando. A única coisa que eu sabia é que o exame estava alterado e que eu tinha que correr contra o tempo para saber do que se tratava aquilo, né? Então foi uma fase muito difícil, né? Porque, querendo ou não, você passa a não saber mais o que vai acontecer com o seu futuro, né? E a minha esposa, desde desse acontecimento, ela sempre foi a minha pedra angular mesmo, a minha no bote salva-vida, porque ela é médica. Então ela começou a procurar fazer uma curadoria de médicos, etc. E eu fui começar a consultar os médicos que ela tinha separado. Então fomos entender melhor do que se tratava. E um mês depois que eu tive essa convulsão, foi 7 de setembro, dia 8 de novembro de 2021 eu estava na mesa de cirurgia. Então, só para te colocar uma primeira fase, porque além de toda a intensidade e complexidade que se passava na minha cabeça, enfim, porque não foi fácil ter essa surpresa, assim, quase que eu fui junto com, assim, foi o pior mês da minha vida quando eu recebi a notícia. Vamos lá. Lembra que eu te falei que eu sempre fui uma pessoa sempre muito simples, eu nunca fui aquele cara de comprar o carro do ano, nem ter a casa que eu não pudesse pagar a parcela, eu sempre nunca fui o cara de ostentar coisa nenhuma. Isso depois jogou a meu favor. Por quê? Passou-se o furacão, apesar de eu ter plano médico e comecei o primeiro tratamento com o plano da empresa, eu tive terapias muito caras para pagar. Tá? E eu sempre fui um cara que a primeira coisa que eu faço quando eu receber salário é me pagar. Né? Me pagar no desrespeito que eu fiz a minha poupança. Por quê? Justamente porque, cara, eu era uma pessoa, como você falou, bem-sucedida, realizada, eu tinha muito mais receita do que despesa, tanto que eu já estava me engatinhando para comprar um apartamento, e de repente veio esse problema desse tamanho assim, e falei, cara, que bom que eu tinha aquela reserva de emergência, porque se eu não estou usando para comprar carro e comprar casa que eu não posso bancar, agora eu vou usar como investimento na coisa que mais importa. E aí vem que essa questão da saúde. Então, toda a poupança que eu fiz na minha vida, e eu optei por não dirigir, sabe? Eu nunca gostei de dirigir. Então, eu investi o dinheiro que eu juntei a vida toda em remédios, em tratamentos, sobretudo aqueles que o plano não cobre, enfim, que é tudo muito caro, né, quando você tem câncer, etc. Então, essa foi a primeira grande frente que me suportou, eu, Diego, individualmente. A segunda, cara, é você. Eu aprendi que é difícil, porque a gente tem os nossos preconceitos, mas toda vez que você se deparar com uma pessoa, a gente precisa entender que atrás daquela pessoa existe um lado B. Em mundo de redes sociais, em mundo de produtividade, onde todo mundo espera seus resultados, a gente precisa entender que existem pessoas travando batalhas com elas mesmas, com problemas familiares, problemas de saúde. Então, na medida da nossa limitação, a gente precisa, o nosso julgamento ele precisa ser muito, assim, ter muito discernimento, serenidade, para a gente não julgar
quem às vezes está passando uma batalha tão complexa ou mais complexa que a sua, né? Então, isso foi uma das coisas que a doença me ensinou também, assim, sabe? Tipo, muita humildade perante o mundo, assim, e sem julgamento. Então, toda vez, cada coisa que veio da doença, que veio para me fazer rolar mesmo no chão, porque sempre é uma porrada, né? Cada exame é uma porrada. Você fala, ok, espera, respira, para você pensar no que você vai fazer, porque se tem coisa pro mal, existe coisa pro bem também. Me emocionei aqui. Me desculpe. Diego, desculpa. Tamo junto, tamo junto. As suas lágrimas foram as minhas, mas agora, graças a Deus, eu tenho condição de chegar e trocar essa ideia com você, cara. Existem 3 dimensões aí, né? Trabalho, família e amigos, né? Então, quando vai caindo a ficha, o mundo cai na sua cabeça, aí você fala, pega a única pessoa da sua vida que sabe o que você está passando ali na hora, que é sua esposa, senta com ela e fala, e agora? E agora? Como que a gente vai começar a destrinchar esse inferno? Aí eu desenhei e escrevi, né? O trabalho. Pedir uma conferência com o chefe e ter uma conversa franca, dizer que você precisa de uma licença, que aconteceu tal diagnóstico para ele, que você vai precisar operar em um mês, você não tem a exata dimensão da gravidade do tumor, se era maligno, benigno, se eu tinha uma sentença de vida, de morte. Eu não sabia, por mais que apareceu alterado o exame, eu não tinha noção do que representava aquele tumor. Se era um tumor maligno ou benigno. Só tinha uma chance de saber, tirando. Tirando e mandando para biópsia. Não havia outro método, outro meio. Então, tive essa conversa com o meu chefe. Falei, Diego, 100% focado na sua saúde. Agora, deixa com a gente. A gente não vai te botar no INSS. Você vai ganhar seu salário integral, mas a gente quer te ver bem para no futuro a gente poder voltar a contar com você. Então, foco total na sua saúde. E aí a questão que eu não acredito que nada é por acaso, porque se você entrega resultados, se você dá o sangue pelas pessoas, pelo aquilo que você acredita, cara, em algum momento vai devolver. Então a empresa me deu apoio irrestrito. Tá? Então até hoje eu recebo meu salário de forma integral, ninguém me mandou lá para o INSS, né, que seriam bem complicado, sobretudo com o preço dos remédios que eu tomo e tal. Enfim, dei muita sorte, mas ao mesmo tempo eu sei que eu trabalhei muito para indiretamente receber o que eu recebi. Então, esse é um ponto. Família. Esse para mim era o pior. Até fico um pouco arrepiado porque naquela época eu eu não queria dizer para meu pai e para minha mãe sem dizer a solução já. Eu queria ir com o problema, mas também com a solução. Assim, o problema é esse, estou com câncer, fui diagnosticado, porém, vou operar dia tal, no hospital tal, com o médico tal, e vai dar tudo certo. Né? Que é aquela coisa do Diego sempre analítico, que quer manter as coisas em harmonia, esse Diego se manifestou mais do que nunca agora. Né? Tô te falando isso porque é tema de terapia, tá? Tô cada vez mais me conhecendo melhor, porque, olha, aguentar essa sozinho não. Mas você sabe que o meu psicólogo, ele falou o seguinte, Diego, esse Diego aí, cartesiano, ele funcionou
até agora. Não significa que da doença para cá vai continuar funcionando. Então você vai ter que achar esse Diego. E esse Diego tem um coração muito mais aberto, vive muito mais os momentos, aprecia outras coisas. E aí, por fim, deixa eu só terminar esse raciocínio. Para os meus amigos, eu escolhi 5 dos mais próximos e dividi. Eu precisava fazer isso, porque o fardo era muito grande, eu não ia aguentar sozinho. Então, a princípio, eu escolhi essas 3, digamos, esse universo, esses 3 universos que rodeia todo ser humano. Eu peguei algumas pessoas que são fundamentais para mim, no caso da minha família, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, os meus sogros, todos eles ficaram sabendo, né? Mas depois que eu já tinha uma solução, entre aspas, para o meu caso, senão eu ia deixar todo mundo em desespero. Aí já basta um desesperado, né? Foi assim que eu pensei. Só para você ter uma... Eu nunca fiz uma cirurgia, só coloquei quando era moleque, coloquei uma tala no dedo. Não tive nunca tive problema de saúde mesmo. Então, eu tava mais... que quando você vive uma coisa dessa, você vive como se fosse um luto. Revolta, a primeira negação, depois a revolta, depois a depressão, aí depois a aceitação, né? São essas 4 fases. Eu entrei no hospital, me internei, já tomei a decisão, agendei o dia, minha esposa comigo o tempo todo, meus sogros, meus pais, e eu me entreguei. Eu sabia que eu estava com os melhores médicos, eu sabia que eu estava com as pessoas que eu mais amava no mundo, assim. E eu falei, cara, Deus no comando. Me entreguei porque eu sabia que se eu tivesse que ir, é sempre para melhorar a vida da gente, de alguma forma, entendeu? Então, era a primeira, nunca tinha feito uma cirurgia na vida, mas eu não tive problemas em me preparar psicologicamente e dizer para mim mesmo, se tiver que ir, que vá, porque alguma coisa Deus preparou para você. Porque quando você tem câncer, Zé Vitor, a primeira coisa que você tem que evitar é não deixar a doença te pegar o psicológico. O que acontece? Se o psicológico sair da sua mão, vai criando uma espiral, entendeu? Aí começa você não querendo levantar a cama, e não querer levantar a cama, você diz que, agora que eu tô fudido mesmo, para que eu vou lutar? Entendeu? Espera a morte chegar. Porque depois eu fui pesquisar, é assim que as pessoas que não têm psicológico forte, elas fazem, elas se entregam. E aí, a mente, se eu tô vivo hoje, é por causa da minha mente, né? Muita conversa. E depois a gente vai falar um pouco dos princípios, mas que eu elenquei, eu até escrevi isso, porque foi o que me ajudou a não entrar na doideira. Mas só para terminar o raciocínio, a cirurgia foi um sucesso, fui para o quarto e comecei a minha reabilitação física. Beleza. Aí é um outro capítulo. Quais são os princípios que, graças a Deus, voltando um pouco na linha do tempo, eu entendi que foram fundamentais para eu poder enfrentar, assim, de igual para igual a doença, que não é fácil. Porque todo dia tem um cachorro latindo no seu ouvido. Toda manhã, quando você levanta, tem um cachorro latindo no seu ouvido. Né, o Marcelo D2 falava, né, quando os cães ladram,
a caravana não para, né? Então, assim, não pode parar, entendeu? Então, cachorro latindo no seu ouvido para te pegar, não falta, todo dia tem um. Mas a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça, e esses princípios valem para hoje, tá? Porque eu ainda luto e eu sei que eu tenho câncer. Então, essa relação que eu tenho com a morte é uma relação muito próxima, né? E aí, primeiro princípio é: não deixe nada para trás. O que quer dizer não deixe nada para trás? Faça as coisas de forma que você entenda, se você tiver no leito de morte, você olha para trás e fala o seguinte: ó, eu não me arrependo de nada. Toda a minha energia eu gastei, todo o meu amor eu gastei, todos os meus momentos de felicidade, intensidade e de humanidade eu gastei e foi com as pessoas certas, valorizando as pessoas certas. Então, hoje eu valorizo muito mais um momento com a minha esposa, um momento muito mais. Aí vem a questão da família, porque a família ela mudou o conceito completamente, porque eu resolvi não deixar nada para trás. Né? Quando você tem certeza disso, vem um outro princípio que fala que a gratidão ela é libertadora. Por quê? Porque se você não deixou nada para trás, você vai encarar a vida automaticamente com um copo metade cheio. Entendeu? A vida, ela não passa a ser um problema. Você não passa a ver só um problema em viver, mas sim valorizar os momentos que você passou, valorizar as pessoas que você valorizou. Então, a gratidão acho que é o sentimento mais poderoso que um ser humano pode desenvolver, porque ela te liberta. Entendeu? A morte, ela pode chegar daqui a um mês, e não é papo furado não, tá, cara? Eu sei exatamente o tipo de câncer que eu tenho. Assim, eu sei o tamanho da encrenca. Só que estatísticas já me mataram, médicos já me mataram, livros de medicina já me mataram. Pesquisando sobre a minha doença, a sobrevida da minha doença, ela vai de 3 meses a 1 ano, e eu já vou fazer 3 anos lutando. Tá? Então, fazendo quimioterapia, tomando remédio. Então, assim, uma das coisas do não deixar nada para trás é fazer exatamente o que o médico pediu. Tomar os remédios, atividade física, ter uma alimentação saudável, lógico que dá uma escorregadinha ali de vez em quando, mas, mas eu tô super em paz, assim, sabe? E fazendo a quimioterapia que eu tenho que fazer, e aí hoje os médicos, eles estão surpresos, assim, sabe? Então, esse é o não deixe nada para trás. O outro é faça a sua parte. Eu acho que eles estão meio que relacionados, assim, sabe? O faça a sua parte tem a ver mais com o que você tem que fazer para poder ter que enfrentar a doença. Então, está meio que relacionado com o outro, tá? Então, faça a sua parte, é só para não deixar povoar o teu pensamento com aquela coisa, caramba, eu poderia ter feito aquilo, não fiz hoje, ó, puta, minha semana foi uma merda, mas peraí, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu até escrevi os outros aqui, ó, na sua página. Então. E a outra é produtividade. E aí a produtividade é mais para aquele cara que antes pensava que o resumo da vida era entregar resultado, entregar cota, entregar riqueza, porque hoje o ser humano ele vale pelo que ele entrega e não ele vale pelo que é, né? Então eu resolvi ressignificar, porque essas coisas, se você não tentar reler de uma outra perspectiva,
você também você deixa talvez os seus pensamentos contra você, no sentido de que, cara, como é que eu transformo isso aqui para me deixar mais forte? E eu descobri que hoje eu sou produtivo, mas eu produzo mais vivacidade na minha vida, né? Estando do lado das pessoas que eu amo, né? Tanto que eu não tenho mais nenhum. Rapaz, o que eu tinha de medo quando a minha, minha empresa me colocou de licença, porque não foi acordo, não, foi no lateral. Eles me pagaram o salário para eu ficar em casa, mas eles anunciaram a outra pessoa no meu lugar, com o meu cargo. Então, assim, você imagina um cara, eu paguei um preço alto, minha carreira foi destruída. Então, assim, só que depois que eu entrei de licença, era como se um cordão que não arrebentava. Eu ficava no grupo lá dos amigos do trabalho, falava, cara, o que eu posso ajudar? O que eu quero continuar estudando, quero continuar visitando cliente e tal, não sei o quê. E o meu chefe falou, se você quiser, você pode continuar visitando cliente, você só não vai ter a cota, porque a gente não quer te colocar na linha de pressão. Então, cara, assim, o líder, o executivo, ele não existia mais, entendeu? Do jeito que eu imaginava. Passou-se um primeiro momento, eu comecei a pensar o seguinte, caramba, porque é o seguinte, né, Zé Vitor? Portas se fecham para outras poderem se abrir, né? Então eu percebi o seguinte, percebi que eu precisei dar uma prioridade à minha saúde. Como é que eu dou prioridade à minha saúde? E aí o trabalho, ele automaticamente vai para o último lugar lá. Como que eu dou prioridade? Cara, você vai para academia, você vai fazer exercício físico de segunda a sexta, você vai comer bem, comida natural, balanceada, e aí, cara, eu comecei a ver que eu comecei a conhecer pessoas que tinham hábitos mais saudáveis, comecei a conhecer pessoas que estavam sintonizados mais na minha frequência do que aquela loucura dentro do escritório de você sempre estar vivendo um ambiente de tensão, de pressão. E aí, graças a Deus, eu dou um salve pro meu chefe, porque acho que ele imaginou isso, né? Ele tinha percebido que se eu ficasse naquela pressão, eu ia ficar sem um parafuso, eu ia ter alguma síncope, porque eu estava bem fragilizado mesmo, assim, sabe? Estava começando a ter umas convulsões parciais, não estava conseguindo dar muito conta, eu começava a dar umas tremedeiras, assim, porque eu estava doente. E aí a ficha não cai. A ficha não cai porque, pô, como assim o Diego, que sempre foi o cara que entregou o resultado, o cara que todo mundo admirava, agora tá doente, né? Você começa a falar, puta, incapaz, né? Tipo, o sistema é bruto. Antes você estava adequado a ele para poder trabalhar e chegar todo dia à tarde em casa, agora você não consegue ficar 2 horas trabalhando direto. Por quê? Porque você tem um tratamento complexo, você tem que dar prioridade à terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia. E aí me ocorreu diversos presentes, desde as pessoas que eu conheci, pessoas novas, até coisas que eu aprendi, né? E aí, quando eu conquistei essas coisas novas, eu automaticamente não sofria mais com as pessoas no trabalho, puta, estão fazendo lá, visitando um monte de clientes bons, aprendendo, ascendendo na carreira. Eu aqui, porque eu tinha esse pensamento, né? Aliás, eu tinha pensamento de que eu ia operar, me recuperar 2 meses e voltar. Eu era meio doido da cabeça, sabe? E aí eu descobri um outro lado da vida, né? E hoje, graças a Deus, que de alguma, óbvio, não desejo isso para nem para o meu inimigo, mas tudo que eu tô falando é sempre de alguma forma para melhorar a nossa vida. Seja passando pela dor ou pelo amor. Eu tive que aprender pela dor.
Tenho amigos meus que, cara, tá na loucura aí, pode ser que um dia eu tenha um piripaque, né? Porque chega tarde todo dia em casa, muita pressão, entendeu? O cara que ganha mais quer ganhar mais ainda, entendeu? Então, me ajudou a ver a vida de uma forma diferente, que eu não conhecia. Então, em resumo, é isso, cara. Eu hoje vivo uma outra vida com a pessoa que eu amo. No ano que vem, eu vou ser pai, entendeu? Então, assim, é uma bênção enorme, cara. Eu tenho certeza que Deus não dá o fardo para quem não saiba carregar. Então, eu tenho certeza que Ele me deu essa missão por algum motivo e eu tô aí, cara. Não sei até quando, mas eu tô. Ninguém me disse que eu tô morto, cara. Até que se prove o contrário, eu tô bem vivo. Que sempre esteve comigo lá na tempestade, na minha família, cara. Essa não falta nunca. A minha esposa, olha, é a, é a, é a criatura que eu mais, digamos assim, se, eu não, se ela não fosse por mim, cara, eu estaria morto. Seguramente, cara. Ou talvez por um milagre ia conseguir sobreviver, né? Mas de uma forma assim, sem base. Toda vez que eu. Porque assim, eu tenho sempre dúvidas, né? E quando eu tenho dúvidas, assim, a respeito de que decisão tomar, poxa, eu li um exame ruim. Olha só que interessante isso também, que foi outra coisa que eu percebi. Serenidade, integridade e bondade. Talvez essas sejam as três coisas mais importantes para mim como ser humano. E a doença me ensinou, e ela me ensinou como médica, que a gente foi aprendendo com o tempo, né? Eu faço acompanhamento com ressonância de 3 em 3 meses, para saber se progrediu a doença, se está estabilizado. Graças a Deus hoje está controlado, mas vivemos uma guerra, ganhamos algumas batalhas. Que, cara, quando eu tenho um exame ruim, cara, eu criei uma casca tão dura. Cara, exame ruim, eu chego pro doutor e falo o seguinte, cara, qual que é a estratégia agora? Eu vou ter que me terapia com qual remédio? Quais são as minhas chances? E aí, beleza, ele dá o plano, eu vou atrás. Só que eu fui recebendo essa notícia por uns 2 exames e todo o processo que eu sofri, a cirurgia que eu fiz, radioterapia, que, cara, quando veio as notícias ruins, eu engolia seco, minha esposa chorava, que nem, por exemplo, acho que a notícia mais difícil da minha vida não foi nem a cirurgia em si, foi a patologia. Porque depois que veio da biópsia, a gente descobriu que era maligno, né? Isso aí, eu lembro que eu segurava no braço da cadeira assim, e era como se eu tentava manter um controle, eu bliscava o ferro assim, mas tão forte que eu olhava para minha esposa, ela chorando, né? Eu já descobri que se fosse eu novamente, tivesse a mesma sensação, eu ia chorar, cara, eu ia chorar. Porque se eu posso dar um conselho para uma pessoa que tem câncer, que tem uma condição frágil de saúde, viva o seu sofrimento, viva o seu luto. Só que saiba distinguir a tristeza da depressão. A depressão é uma doença, ela pode evoluir para uma doença, que é a depressão, e ela é um estado permanente. A tristeza, você vai ficar na cama 1, 2, 3 dias, mas você vai voltar
entendendo que você tem que lutar, que a vida é mais preciosa. E eu falo isso porque eu passei por isso, sabe, Zé Vitor? Mas isso não significa que todas as pessoas vão ter condições de aplicar na vida delas, porque eu tenho que considerar que eu não posso julgar ninguém, porque todo mundo tem um piano nas costas para carregar. O meu eu consegui carregar, eu não sei por quê, mas tem pessoas que não têm tanta, digamos assim, resiliência para poder encarar o que eu encarei, entendeu? Então, essa pessoa é menos que eu? De forma alguma, entendeu? Eu só estou dando uma dica aqui, porque acontece muitas vezes da pessoa estar triste e da tristeza virar depressão, e aí é que a doença leva, entendeu? Então tem a ver com isso, assim, sabe? E eu lembro que quando eu via da quimioterapia, cara, eu chegava em casa, mas tão ruim, que eu entrava no quarto escuro e chegava de tarde, eu ia dormir, aí dormia o outro dia inteiro de luz apagada, e só acordava na manhã do outro dia, ainda com pausas pequenas para comer. Então, para mim, aquilo ali, cara, era muito difícil comer, cara. Você imagina outros tipos tão agressivos de câncer como o meu, assim, que eu considero ainda que o meu tipo de quimioterapia, de medicação, não é a das, não é a das piores, cara, apesar da medicina estar bem avançada hoje. Mas, toda vez que eu ia tomar, essa quinta-feira eu tenho uma infusão. Eu já sei que eu vou para lá, vou ficar 2 horas tomando medicação, que eu vou chegar em casa, eu tenho que dormir cedo, apagar a luz. Eu já vou me preparando desde terça, entendeu? Aí na quinta eu tomo as bombas, vou dormir, só vou acordar no sábado e só acordo, eu levanto para comer. Então já tô na sexta dose, já fiz um tratamento antes e, e de fato você tem que aprender a se organizar, assim, sabe? Porque, de novo, todo dia tem um cachorro latindo no seu ouvido. O que eu tenho, eles pegaram o meu perfil e o oncologista, eu desde o começo cheguei para os médicos e falei o seguinte, ó, eu sou uma pessoa que estudo sobre minha doença, sou uma pessoa que gosta de informação, então toda vez que tiver que dar o papo reto, eu quero o papo reto, entendeu? Porque, de alguma forma, mesmo que leve dias, semanas, eu vou saber de alguma forma digerir, tá? E aí ele falou para mim, ó, Diego, sua doença é uma doença crônica, né? Então a gente não está falando aqui de um tratamento curativo. Ele é um tratamento de você controlar a doença. E graças a Deus, como a gente tem que lidar com o presente, o meu último exame deu sem tumor. Por isso que a gente ganha as batalhas. Mas eu nunca vou ter certeza que eu vou ganhar a guerra. Porque a minha doença é de se controlar, não é de se curar. Então, você tem ali cânceres que você pode curar, não é o meu caso, né? Então, hoje eu estou numa... Deixa eu falar como é que eu me sinto. Eu tô terminando um tratamento de quimioterapia, tenho mais 2 meses de... Tô na sexta, vou até a oitava, e aí eu me sinto assim, pra quimioterapia eu tô andando numa bicicleta com as 2 rodinhas. E aí na última, eu vou tirar uma rodinha. E depois que acabar a última, eu tô sem as 2 rodinhas. Pode acontecer de o Diego tocar o, tocar o barco e, mano, por bons anos ainda, conseguir viver. Mas pode ser que não. É, aí tem estratégias ainda, né? Tipo, o oncologista fala de alguns termos ali
faço a mínima ideia que é terapia-alvo lá, enfim. Algumas coisas ainda podem me segurar. Mas a questão é, Zé Vitor, que, de novo, a morte agora é minha vizinha, entendeu? Eu tenho que. Não tem aquela história de você. O que tipo, você tem que levar os seus monstros, os seus demônios, para tomar um café, entendeu? Porque não adianta você fugir do que te aterroriza. Você tem que trazer para perto e tomar um café com ele, tipo, ler sobre. Pô, eu sou um cara que tem muita fé. Eu sou espírita, então eu tenho convicção através da minha crença que não acaba aqui, entendeu? E eu sou uma pessoa grata, cara, porque eu vivi bem pra caramba. Eu construí amigos, bons amigos, eu viajei 20 países. Eu vou ter um filho, cara. Eu consegui comprar um apartamento, quitei meu apartamento, casei, tenho bons amigos. Pô, o que eu vou querer mais, cara? No dia que eu tenho 41 anos, né? Tenho muita coisa para viver ainda, mas se um dia eu não posso aqui cravar que eu não vou, até porque sou ser humano, não vai ser difícil, né? Pensando aqui, né? Se um dia eu tomar uma ceia intensa, óbvio que eu vou ter essa loucura, puta, e agora, tal. Mas eu acho que não vai ser aquela coisa de desespero, acho que vai ser uma coisa de gratidão misturado, tipo, eu não tenho desespero de morrer, eu tenho pena, porque eu amo viver, entendeu? Então, cara, se tiver que ser assim, por algum motivo que eu vou saber na hora que eu chegar do outro lado, entendeu? Por incrível que pareça, e foi responsável por eu me manter são nesse processo todo, é o Critique, cara. É o Critique. Porque o Critique, ele é uma atividade que me desafia, né? Então, assim, eu nunca fui comunicador e de repente virei um, né? Então, poxa, eu sempre fui um cara de exatas, né? Sempre fui um cara quadrado, introvertido e de repente, quer dizer, eu sempre fui, pelo menos com quem eu tenho confiança assim, eu não tenho problema, eu sou um cara extrovertido, mas sempre, principalmente num ambiente que eu não conheço, falar com pessoas que eu não conheço, assim, eu sou no começo bem fechado. Mas o Critique, ele me desafia a me preparar enquanto comunicador, e cada convidado, cara, vem de um mundo, fala de uma coisa diferente, onde eu sempre fui um cara, eu nunca fui um especialista, eu sempre fui um cara generalista, né? Então, eu sempre fui curioso em várias áreas de conhecimento, que eu não sou aquele cara que sei do cocô do cavalo do bandido ali, que eu sou aquela sumidade em uma coisa só. Nem quero, eu acho chatíssimo isso. Então, isso foi ideal, porque uma hora a gente chama um cara do mercado financeiro, outra hora a gente chama um filósofo, outra hora a gente chama um cara da política, de direita, de esquerda. Aí outra vez a gente chama o cara do corporativo, para falar mais do corporativo. Então é como se fosse o melhor dos mundos para mim, é uma coisa que me realiza, assim, eu amo fazer aquilo, e faço de graça. Né? Agora tá entrando um dinheirinho, graças a Deus, mas eu só tô ganhando esse dinheirinho porque como apresentador, porque lá atrás eu investi muito, muito, e é uma coisa que me completa. Eu não trato como trabalho, entendeu? Então, puta, quando tem critique, 2 dias antes eu me preparo, preciso estudar o convidado, né? Eu sou um cara bem analítico, né? Preciso saber com o que eu tô falando, principalmente se for um cara muito foda. Né? Estudo sobre a pessoa, elaboro uma linha que eu quero abordar com ela, porque eu entendo que eu tenho um nível de conhecimento diferente para cada universo de conhecimento. Mas quem tá vendo e ouvindo a gente
muitas vezes é um cara que nunca ouviu falar daquilo. A gratidão é libertadora, porque ela, na medida que você, ainda mais nos problemas do dia a dia, se você dá valor e agradece pelo que você tem, você fica automaticamente, livre, cara, livre, porque você poderia, mas eu não vivi aquilo, eu não vivi isso, tem muita coisa ainda que eu preciso ter para poder chegar àquele objetivo, porque senão, eu preciso trabalhar mais quantos anos que eu quero ter o meu X, ir pra minha casa com piscina, então, cara, isso é marapuca, tá? E tem a ver com inteligência emocional também, porque as pessoas, elas ficam meio que míopes. Sim. Tentando alcançar uma coisa e elas precisam batalhar, lutar, se matar para poder conseguir aquilo, quando na verdade, se você desenvolve o sentimento, já estão, entendeu? Então talvez a palavra mais importante seja a gratidão. Então eu preciso falar para todo mundo. Como é que eu falo para todo mundo, entendeu? Como é que eu gosto de estudar, vou por aqui, depois eu vou por ali, tá. Cara, isso para mim é mais uma terapia. Vitor, deixa eu colocar minhas mídias para você aqui, diego.baltazar1 lá no Instagram e o canal do Critique no YouTube, que é Critique Podcast, tudo com K, né? KRI, TIKE Podcast. Então é isso.